Enquanto ainda estamos aqui do outro lado da eternidade, que tal experimentarmos aquelas verdades bíblicas que nos ajudam a ter um vislumbre do céu? Você vai experimentá-las de primeira mão. E eu estou aqui à sua disposição para ajudar você a estudar a Bíblia. Nós vamos juntos nos aprofundar na Palavra de Deus. E se tem uma coisa que eu gosto e que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que sempre haverá algo que ainda não conhecemos e como é gostoso descobrir aquilo. E se tem uma coisa que eu descobri ao longo de todos esses anos, é que sempre haverá algo que ainda não conhecemos e que é gratificante conhecer. E por mais que algumas coisas só se tornarão compreensíveis no céu, eu afirmo, vale a pena estudar aquilo que Deus nos revelou aqui nessa terra. Conheça a verdade, disse Jesus, e a verdade libertará você. Jesus falou certa vez, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Muitas pessoas pensam que com essa fala, Jesus estava falando que a gente pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, que não tem problema. E quando falam isso para mim, eu falo assim, então tá bom, eu vou te trazer rato, você come? Você come barata? Não. Jesus não falou que o que sai, o que entra pela boca não contamina o homem? Certo. Então por que você está tão preocupado de comer? As pessoas que interpretam esse texto assim, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dieta que eu venho da Bíblia. Que depois eu gostaria que você falasse, tá? Essas leis da alimentação aqui. Eu não como carne de porco, por exemplo. É, isso aí que eu... Eu não como carne de porco. Não, Jesus aboliu isso. Jesus falou na Bíblia que o que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca é que contamina o homem. Então tá bom. Você acredita espiamente, desse jeito que você está lendo, com esse viés, então eu vou levar você para comer uma comida de rua na Índia. Sabe aquelas comidas de rua de Índia, que até o avestruz vomita? A gente vê assim, então você vai comer aquilo ali. Jesus fala, o que entra pela boca não contamina o homem. Paulo diz, comer de tudo que sai do mercado, do açougue, sem perguntar a procedência. Então tá, então eu não preciso mais ficar preocupado se o açougue é controlado pela vigilância sanitária. Certo. Tá vendo que é uma distorção. Exato. Em ambos os casos, apenas a guisa de ilustração, que Jesus quis falar que o que entra pela boca não contamina o homem, é que os judeus tinham também na época dele um exagero com algumas leis que Deus deu. Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, Deus falava para lavar as mãos, a purificação do corpo, só que os judeus na época de Herodes começaram a colocar uma série de coisas que Deus não pediu. Por exemplo, as coisas só podiam ser servidas em talhas de pedra para a purificação. Deus não falou nada disso no Antigo Testamento. E você tinha que fazer a lavagem cerimonial das mãos para você comer. Só que eles ficavam lavando e mostrando o orgulho, né? E Jesus um dia não seguiu aquele cerimonial todo. Não seguiu aquele cerimonial todo. É como se eu tivesse regras de etiqueta práticas, como de Gloria Calil. Eu gosto demais daquela mulher, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas ela é uma mulher fina, que ela conhece as regras de etiqueta, mas ela é prática. E quando ela ensina, você vê lógica no que ela está ensinando. Mas eu pego as regras da Glorinha Calil, que na verdade não são dela, ela só está reproduzindo. Eu pego aquilo que ela ensinou sobre regras de etiqueta e exagero tanto, que eu coloco ritos até para beber essa água com você aqui e tudo mais. Mas, pô, cara, tá chato, não vou te chamar nem para comer na minha casa. Sim. Então, e tá muito arrogante, sabe? Eu sou diferente. Então Jesus falou assim, olha, para com isso. O que entra pela boca não contamina o homem, é o que sai dela. Vocês estão mais impuros com o que vocês falam do que com aquilo que vocês estão comendo. Certo. Jesus não falou distintamente poder comer de tudo. Então a gente tem que ter essa dosagem. Uma das maneiras que eu acho que ajudam a Bíblia a ser bem compreendida, aí vem a área da arqueologia, é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Olha o versículo que você citou aí de Paulo em Coríntios, quando eu coloquei dentro da comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, como é que eles fazem mais sentido. Eu vou até explicar um texto de Corinto para você. Tá. Paulo falou que a gente deveria comer tudo que vem do açougue, ele tá falando de Corinto. E o grande problema ali era a carne sacrificada a ídolos. Ídolos. Porque nesses jogos istmos que eu falei com você, havia festivais religiosos atrelados. Não era separada a coisa. O festival estava atrelado ali. Então, vinha muita gente que doava carnes de carneiro. Eram os carneiros que eram sacrificados a Poseidon, carneiros ou bois. Eles sacrificavam esses bois e carneiros a Poseidon, a Dioniso, deus do vinho. Então todos os sacerdotes, os curetes, recebiam aqueles carneiros. Mas nem todos eram sacrificados e sobrava muito carneiro. E todo mundo sabia que o que o templo fazia? Ele pegava aquela carne de carneiro que foi oferecida ao deus e o próprio templo colocava aquela carne ou o que sobrava dela para ser vendida no açougue. Então, no açougue, a pessoa estava comprando uma carne de carneiro ali, mas o açougue podia estar vendendo a carne, que era a carne que foi sacrificada a Dioniso. Certo. Que havia uma questão religiosa também. O templo passava a carne pro açougue, o açougue vendia, dava pro templo a parte do templo,
Como hoje, você vai ver faz um merchan aqui de um produto para academia, tá certo? Eles te dão um valor pelo merchan e eles também ganham na venda. Sim. Seria mais ou menos isso. Aí os judeus tinham aquele dilema, a gente pode continuar comprando a carne do açougue ou não? Naquela época, não havia a lei kasherut que tem hoje, que o rabino tem que ficar fiscalizando. Os judeus tinham uma dieta mais próxima de Moisés. É porque depois do segundo século em diante, quando você tem o Rabino Akiva, você vai reconstruir um novo tipo de judaísmo talmúdico, que ele fala que ele baseia em tradições orais, que vem desde a época de Jesus, é verdade, mas nós não podemos saber tudo, que algumas práticas rabínicas são posteriores à época bíblica. Você tá entendendo? Então, na época bíblica não tinha esse negócio que o judeu só come de um açougue kasher. Não existia isso, que o judeu tinha que andar de preto, usar chapéu na cabeça, não tinha esses detalhes. Sim. Outros tinham, talit existia na época de Jesus, então tem que saber o que era e o que não era da época. Então os judeus comiam a carne ali do açougue, mas e se eles estavam comendo uma carne sacrificada a ídolos? Os cristãos herdaram esse debate. Aí Paulo falou, gente, se você não come uma carne sacrificada a um ídolo, porque você acha que essa carne tem alguma coisa, porque foi sacrificada ao ídolo, você está dando ao ídolo um poder que ele não tem. Você tá entendendo? Traduzindo para hoje. Se você tem um pó aqui para academia desses... Creatina. Vamos supor que tem uma creatina da marca X. Tá. Aí alguém descobriu que o dono da marca da creatina, sabe, o que fundou a marca creatina, que ele oferecia aquilo para demônios. Nossa, então não use a creatina X, porque lá atrás isso é maldito, traz a maldição pra sua casa. Paulo diria assim, gente, vocês estão dando mais importância ao demônio do que ele tem. Você acha que ele tem um poder para agora amaldiçoar a sua casa só porque você comprou esse negócio aqui sem saber que era dele? Nem era dele, que alguém ofereceu? Bobagem isso. Tá. Por outro lado, Paulo também teve a sensibilidade em percebendo que a coisa estava trazendo polêmica e divisão na igreja, Paulo falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu não acho que tem problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, mas se isso vai servir de tropeço para o meu irmão, não vamos comer. E teve uma decisão tomada em Jerusalém que os cristãos não deveriam comer carne de animais sufocados, nem comer sangue, nem carne de animais sacrificados a ídolos. E Paulo, de maneira muito humilde, mesmo que ele tivesse uma posição particular diferente, ele acatou pelo bem de todos. Então também é uma sensibilidade de Paulo de saber o que eu devo evitar. Sabe aquela frase de Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade? Vai causar uma polêmica? Então é melhor não. Vamos focar naquilo que interessa.